Pai, Senhor, meus irmãos, estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Daniel, capítulo 6. É um capítulo que eu amo muito. E está escrito assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, e os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e os presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de que estabelecesse um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, para que não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Glória a Deus. É interessante essa passagem. Esse Daniel, um jovem, foi trazido da tua terra, né, lá de Judá, quando os babilônios invadiu Judá. E o rei mandou trazer esse jovem que era sábio, que era jovem inteligente. E esse Daniel veio com seus 3 amigos, né, que era Ananias, Azaria e Misael, né, que era Sadraque, Mesaque e Abdenego. E a Bíblia fala que o rei colocou esse Daniel como presidente, né, para tomar conta do seu reinado. Dos 120 presidentes, Daniel foi escolhido um. E o rei queria constituir 3 príncipes, do qual desses 3 príncipes Daniel também era um. Então, quando esse Daniel se distinguiu, a Bíblia fala que ele se distinguiu entre os seus amigos aqui, eles tentaram o quê? Eles tentaram parar com a carreira de Daniel, tentaram barrar Daniel. E falaram assim: nós nunca vamos achar uma culpa mais para esse homem, como não fazer? E a Bíblia diz que eles foram até o rei para fazer um decreto, para que nenhum homem não podia pedir nada a nenhum Deus, a não ser para o rei. E a Bíblia diz que o rei assinou esse decreto. É interessante que quando Daniel soube que tinha um edito contra a vida dele, a Bíblia diz que Daniel foi orar, como antes o costumava fazer. Ou seja, Daniel, quando soube que veio um decreto contra a vida dele, ele não se assustou, não ficou apavorado: vou orar agora para ver se Deus dá livramento. Não, a Bíblia diz que Daniel foi orar normalmente, como antes o costumava fazer. Ou seja, Daniel, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Como é bom a gente ter uma vida de oração, né? Daniel aqui soube que estava um decreto que ia ser jogado na cova dos leões, que os presidentes aqui, fala os presidentes, os príncipes, né, o conselho aqui, tomaram um edito aqui, ele levou até o rei assinou. Então ele ia ser jogado na cova dos leões. Então ele foi orar, ele não ficou com medo, ele acreditou que Deus livraria ele da cova dos leões. E como nós sabemos a história, Deus o livrou. E é bom ter uma vida de oração. Eu vejo muito lá, gosto muito do capítulo 1 de 1 Samuel, quando Ana queria ter um filho. A Bíblia fala que, perseverando Ana em orar, ele fez menção à sua boca. Como é bom nós estar orando. Quando a gente está orando, Deus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia vai dizer em 2 Crônica 20, quando Josafá estava no seu reinado lá bem tranquilo, trouxeram notícia para Josafá, falando assim: Josafá, eu vindo 3 nações contra o teu reino para destruir tudo. A Bíblia vai dizer que Josafá temeu, mas pôs a buscar o Senhor. Nós sabemos que Deus deu um grande livramento ali para o reinado de Judá, quando Josafá reinava ali. E a Bíblia também fala, 1 Tessalonicenses 5,17, o dever de nós orar e nunca se desfalecer, ou seja, nunca se esmorecer.
Eu digo a você nesse dia que você está passando por alguma prova, alguma dificuldade, seja qual for a luta que você está enfrentando, não sei qual seja, Deus sabe, mas vai orar, busca a Deus. Jesus falou assim, tudo pedi ao Pai em oração, crendo que receberei e tê-lo-eis. O próprio Jesus contou uma palavra em Lucas, no capítulo 18, vou até abrir a palavra aqui, em Lucas capítulo 18, diz assim, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo, havia uma cidade, um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito o homem, todavia essa viúva me molesta. Hei de fazer justiça para que, enfim, não volte me importune muito. Disse-lhe Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça ao seu escolhido, que clama a ele dia e noite, ainda que tardio para com ele? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que Jesus está falando aqui, o dever de nós orar e nunca desfalecer. Então, Jesus fez essa parábola aqui, comparando essa mulher aqui que ia diante do juiz, todo dia perdoar ele para ele julgar a causa dela, né? E por um tempo esse juiz ficou chateado, porque todo dia estava lá clamando, importunando ele julgou a causa dela. E Jesus fala, e vós, e eu e você, que clama dia e noite, porventura Deus não fará justiça? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Então vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor quando nós podemos. A Bíblia fala buscar o Senhor enquanto se pode achar. É interessante que quando Salomão fez uma oração muito bonita lá em 2 Crônicas capítulo 7, no capítulo 6 foi uma oração extensiva ali, e Deus aparece para Salomão em sonhos de noite e fala assim, se meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o teu pecado e sararei a tua terra. É interessante frisar, ele diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E nós sabemos que quando nós queremos resposta, o nosso dever é orar, é buscar. Você quer resposta? Busca Deus, clama a Deus. A Bíblia fala, clama a mim, responder-te-ei, ele me invocará e eu responderei. Então a Bíblia, ela dá ensinamento para a gente, sempre estar orando, buscando ao Senhor. Se você está aí do outro lado, pensando que já deu tudo errado na tua vida, creia que Deus vai tirar você dessa cova, como tirou Daniel, porque Daniel tinha uma vida de oração com Deus. Busca a Deus, ora, como o salmista orava, né? A Bíblia diz lá no Salmo 55, 17, a Bíblia fala assim, de manhã, de tarde e ao meio-dia, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista também tinha uma vida de oração, clamava a Deus 3 vezes ao dia. E nós, será que nós clamamos 3 vezes ao dia? Então, às vezes a gente não tem tempo de clamar 3 vezes ao dia, de orar 3 vezes ao dia, mas tira um tempo para buscar o Senhor, que Ele vai te dar resposta. Assim como deu resposta para Daniel, porque Daniel era um homem de oração e Deus deu um grande livramento para Daniel, porque ele foi salvo ali da cova dos leões. Ele entrou na cova, mas os leões não teve poder sobre a vida dele. Por quê? Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele tinha uma vida de oração e Deus o livrou. E Deus vai dar livramento também para você. Continue orando. Deus abençoe a todos.